Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com a Revista Justiça e a partir desse momento também você tem imagens no YouTube da Rádio Justiça para acompanhar o nosso debate. 8h31. Revista Justiça. Debate. A lei da alienação parental foi aprovada no dia 26 de agosto de 2010, portanto celebra hoje seu 14º aniversário. A lei foi criada para proteger as crianças durante os processos de separação e define a alienação parental como uma interferência psicológica e traz dois movimentos distintos, aos defensores da lei e aos que querem a sua total revogação. Vamos debater então a lei de alienação parental com as nossas convidadas. Começo apresentando a doutora Sandra Bácara, ela que é doutora em psicologia, especialista em psicoterapia da infância e da adolescência e em terapia conjugal e familiar e professora universitária aposentada. Professora Sandra, bem-vinda mais uma vez, bom dia. Obrigada, bom dia. Também está conosco a advogada especialista em Direito de Família, ela que é membro consultora da Comissão de Família do Conselho Federal da OAB e presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OABDF, doutora Marcela Furst. Bem-vinda também, doutora Marcela, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia a todos os nossos ouvintes. E conosco também hoje a advogada especialista em Direito de Família, palestrante, membro da Comissão de Direito das Famílias e também Sucessões da OAB de Taguatinga, membro do BDFAM e presidente nacional da Comissão de Direito das Famílias da Comunidade Jus Mulheres Connect. Doutora Aline Costa, seja bem-vinda pela primeira vez aqui na Rádio Justiça, nossa debutante. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá então começar. Vou começar hoje com a doutora Sandra. Doutora Sandra, sei que a senhora acompanhou até toda a tramitação desta lei da alienação parental. Conta um pouco da história dessa lei. Bom, essa lei surgiu de um movimento de pais e mães que viviam o processo, o fenômeno, né, que se chama alienação parental, e que depois de muita busca e de muitos encontros, conseguiram que um juiz do trabalho de São Paulo, doutor Elísio, fizesse, junto com esse grupo, né, um anteprojeto de lei e apresentasse. E aí começou um grande movimento de profissionais da psicologia, do serviço social, do direito, enfim, profissionais que entendiam a importância de que a gente tivesse uma lei que regulamentasse esse que eu chamo desse fenômeno. Porque era uma enormidade de pais, mães, ou melhor, uma enormidade de filhos que sofriam com isso, que a gente conhece, né, como clínica, como psicóloga clínica, a gente conhece as consequências graves desse processo nos filhos, nos pais, nos avós, porque a gente não pode pensar mais a alienação parental como algo que diz respeito a pai e mãe, a ex-marido e ex-mulher. Não, é um fenômeno que é muito maior, é um fenômeno que é sistêmico, porque envolve famílias, envolve amigos, envolve escola, psicologia, enfim, todo o núcleo, toda a rede que está envolvida. E a lei, nessa época, trazia isso, porque ela é uma lei pequena, ela é uma lei pedagógica, ela é uma lei preventiva, porque se a gente analisa, eu não sou advogada, né? As advogadas aqui podem falar melhor do que eu. Se a gente analisa a lei, nós vamos ver que toda ela diz da tentativa de prevenção, né? De proteção. Então, quando começou-se a discutir no Congresso a lei, realmente, né, um grupo de profissionais, eu fiz parte num determinado momento, fez o lobby da lei. Nós fomos aos gabinetes, nós conversamos com deputados, depois senadores, mostrando a importância de se promulgar a lei, insisto, na prevenção e na proteção de filhos, de pais, de mães, de avós, enfim, né, de toda a rede que está à volta dessas pessoas que não conseguem separar a conjugalidade da parentalidade.
Doutora Marcela Furst, é bem pontuado aqui pela doutora Sandra que nós não temos apenas só o marido, o ex-marido, a ex-mulher nessa situação, temos outras pessoas envolvidas, né? Isso mesmo, Sérgio, como a Sandra falou, é a proteção de todo o sistema familiar. E é uma proteção constitucional, porque o que diz a Constituição? Que é direito das crianças e adolescentes essa convivência familiar. Então, essa lei ela vem como uma proteção a essa convivência. E o que a lei diz? Ela fala que não só... Ela fala exatamente assim, que é promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sobre sua autoridade, guarda ou vigilância. Ou seja, qualquer pessoa que tenha essa responsabilidade, essa guarda com relação a questões psicológicas mesmo, de poder sobre essa criança, poder, entre aspas, que eu falo, que é aquele adulto que a criança e o adolescente olha e fala, essa é a pessoa em que eu me espelho, essa é a pessoa que eu acredito, essa é a pessoa que eu confio. Por quê? Porque a partir do momento que tem essa relação de confiança e ela fala mal, né? Entre aspas, a gente vai definir melhor o que é esse falar mal. De outra pessoa, é da avó paterna, é da tia, é do pai. Então, é um ato de alienação parental. E, Sérgio, eu costumo dizer que como que surgiu essa lei? Na verdade, nomes foram dados a coisas que já aconteciam. Isso é um comportamento que já acontecia há muitos anos. Muitos anos que a gente via, eu vivi isso também, né? Disso, de que quando um pai fala mal do outro, reclama de atitudes do outro, com a intenção de que você ame mais aquele que está falando mal do outro, como se fosse assim, eu sou uma vítima, a outra pessoa é muito má, dando um exemplo, uma mãe falando de um pai, né, por exemplo. E aí, acaba que a criança ou o adolescente realmente, são duas situações, fica num estado de ansiedade muito grande, porque num conflito mesmo, né, de que fica assim, mas é meu pai e é minha mãe, eu amo os dois, mas eles estão brigando, eu tenho que ficar do lado de quem? Esse é o maior problema, que a gente tem que definir que a criança ou adolescente não tem que ficar do lado de ninguém. Ela tem que ficar do lado dela mesma e viver o seu regime de convivência familiar. Mas o problema é que os adultos fazem isso. Os adultos querem que a criança tome um partido, que a criança ame mais alguém. Muitas vezes é como a Sandra falou. Os adultos sem conseguir separar a conjugalidade da parentalidade, porque aquela briga conjugal, aquela mágoa da separação, aquele sentimento de abandono do cônjuge, do companheiro, ou às vezes sequer teve um relacionamento, mas veio um filho dessa relação, e aí essa mágoa interna desses adultos acabam trazendo todo esse problema para essas crianças. E isso é de muitos anos, Sérgio, só que ainda bem que essa lei veio para trazer definições para que a gente possa coibir cada vez mais esse tipo de atitude. Doutora Aline, e para a senhora, né, especialista em direito de família, qual a avaliação que a senhora faz sobre esta lei? E quais os principais desafios para a aplicação dessa lei? Como os tribunais estão enfrentando a aplicação da lei? Está fácil, não está? Bom, Sérgio, a gente tem uma grande discussão, né? Porque temos muitas pessoas que defendem a aplicação da lei de alienação parental e temos pessoas que também querem a revogação. Então, digamos que temos um problema em relação a isso. Porque a criança ela é o foco dessa lei, ou deveria ser, né? E são crianças que estão passando pelo momento da separação dos pais e que muitas famílias elas acabam sofrendo as consequências dessa separação, né? E bem como a doutora Marcela falou, que muitas vezes elas são utilizadas como moeda de troca, né? Numa relação com o pai, no sentido de que um quer ser preferência em relação ao outro. E isso é colocado na vida de uma criança de uma forma muito complicada, principalmente quando elas estão na fase de formação psicológica, na fase de formação de caráter. Então, assim, atualmente nós enfrentamos muitos problemas, tanto pelo desejo de parlamentares e juristas de quererem revogar essa lei, que é tão importante. Inclusive, temos casos de mulheres que conseguimos que as crianças, a aplicação dessa lei, né, nos casos, e assim, as crianças precisam ser protegidas. E essa lei é importante por causa disso.
para proteger as emoções, proteger dessa questão da separação, de serem utilizadas como moeda de troca e também como uma forma de ajustar as questões parentais do poder familiar. O que essas pessoas que são contra, pedem a revogação, o que elas argumentam para que essa lei seja revogada? Bom, elas afirmam, né, que a lei da alienação parental, ela surgiu de uma teoria, né, não tem uma base científica, então elas alegam justamente isso, que é como elas se baseiam na questão da alienação parental, porque quando um jurista norte-americano, ele começou a falar de alienação parental, ele se baseava muito no sentido de que as mães estavam induzindo as crianças a terem falsas memórias. Então, alguns juristas e parlamentares, eles vão por essa linha, como se a lei de alienação parental, ela não tivesse um embasamento, fosse só uma teoria, sem um conhecimento científico. Não, pode sim, claro. E também há uma corrente muito grande, infelizmente, de algumas mulheres que dizem que a lei da alienação ela veio como uma resposta e retaliação à Lei Maria da Penha. Que muitas mulheres, por acusarem, né, os seus agressores, dizem que os homens passaram, então, não, vamos responder da mesma forma e vamos atacar de alguma maneira que a gente possa pegar no mais profundo da mulher, que são os filhos, né? Então, assim, há também uma corrente nesse sentido, mas, assim, eu sinto muito, sabe, Sérgio, que haja essa discussão em torno disso, porque, assim, na verdade, sim, a gente sabe que existe dentro do judiciário... Ainda há, tá, um machismo muito grande. E o que é o machismo dentro do judiciário? Ainda é dizer que a mãe é a cuidadora. Só a mãe, a mulher é a cuidadora, a mulher nasceu para ser mãe e a mãe é endeusada. E a gente sabe que, na verdade, não, sabe? Assim, há estudos, a Sandra pode falar muito melhor do que eu, de que ser pai também, essa parentalidade, esse afeto, e que a gente fala até dessa parentalidade que nem é biológica. Então, por que eles atribuem tanto essa questão biológica da mulher, da mãe, sendo que a afetividade, a paternidade, a maternidade, ela nasce também da socioafetividade, né? Então, e também tirar a mulher desse cenário de cuidadora, ela que é a mãe, ela que tem que cuidar, a gente também tem que tirar isso por toda a evolução também do direito de trabalho da mulher, da evolução trabalhista em torno disso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu vejo que essa fala traz, sim, ainda uma conotação muito machista, sabe? Assim, embora digam que não, há ainda um reforço sobre isso, de que só a mãe deve cuidar. Não, os pais, eles também têm esse direito, essa obrigação, e têm totalmente, eles são, nasce um instinto da mesma forma que nasce para a mulher, quando vira mãe, quando vira pai, enfim. Então, esse movimento, a Sandra vai poder falar melhor também, mas eu vejo que é um movimento que, infelizmente, deixam as crianças, como a doutora Aline falou, muito descobertas, Sérgio. Eu realmente acredito, assim, que eu torço para que essa lei ela não seja revogada, mas havendo a revogação, eu vou te dizer uma coisa, a gente vai continuar utilizando os termos de realizar campanha de desqualificação, dificultar o exercício de autoridade parental, dificultar o contato da criança, porque isso vai continuar a existir. O único problema é que a gente vai estar desprotegido, porque não vai ter mais uma lei que reforce, nos ajude a trazer uma argumentação e talvez uma consequência a mais. Doutora Sandra, a doutora Aline trouxe os argumentos daqueles que são contra, ela não é contra a lei, né? Deixa bem claro isso. Teoria, doutora Sandra, como explicar isso? Como a senhora enfrenta esses opositores à lei da alienação parental? Olha, Sérgio, infelizmente, inclusive com a minha categoria, a gente enfrenta essa oposição. Também? Há uma divisão também. E é importante falar que esse argumento que a doutora Aline trouxe, né, de que a lei ela veio, na verdade, na época, a gente precisa situar no tempo, né? Na época, havia muito pouca literatura a respeito do tema. E uma das literaturas que havia era um psiquiatra americano, Dr. Richard Gardner, que estudava essa lei. Então, veio da ciência, sim, né? O Gardner, a gente tem algumas questões, respeito muito, porque ele trouxe à tona um fato
que eu, com quase 46 anos de profissão, que comecei a minha vida profissional trabalhando com criança, como terapeuta infantil, né, como Marcelinha falou, eu percebia isso muito claramente. Eu chamava, me pediam terapia, né, me pediam uma consulta, e eu dizia, tá bom, vem o pai e a mãe. Aparecia a mãe. E eu dizia, mas cadê o pai? Né? Aí a mãe, o pai não sei o quê, papai, eu falava, me dá o telefone dele. Quando eu ligava, o pai nem sabia que a criança estava em terapia, que a mãe tinha buscado um acompanhamento terapêutico. Isso já é alienação parental. É importante a gente citar que a gente fala muito na separação, mas existe alienação dentro do casamento. Né? Vou citar fatos corriqueiros. Tá? O pai liga e diz assim, vou tomar uma cerveja depois do... tá vendo? Seu pai já vai para o bar, em vez de vir para casa me ajudar. Eu detesto essa palavra, ajudar. Pai e mãe não ajuda, participa, né? Ou a mãe vai dizer, vou sair, vou ao shopping. Ai, meu cartão de crédito. Isso é desqualificação da figura materna e paterna. Então, isso já é alienação parental. Só que na cultura, isso é aceito. Quando há o processo de separação, né? Porque aí entra a raiva, entra o ódio, entra a mágoa, isso acaba tomando uma dimensão muito maior. E um dos grandes problemas que a gente vê são as falsas acusações, principalmente de abuso sexual. Graves. Porque é gravíssimo e é eficiente, Sérgio. Claro que as nossas crianças e adolescentes têm que ser protegidas. A gente sabe que abuso sexual existe e, infelizmente, a maioria dos casos acontecem no ambiente familiar. Mas é importante a gente citar que não é o pai o grande abusador. Né? Agora, provar que não houve o abuso é muito difícil. Então, a primeira atitude da justiça é afastar o suposto abusador como proteção. Só que a gente eu conheço casos de pais que estão há 5, 6 anos afastado dos filhos, não é mais reconhecido como pai por uma falsa acusação de abuso e que esse pai não consegue retomar o contato. Já foi provado que não houve o abuso e esse pai não consegue se reaproximar. Por quê? Porque a justiça não... Aí entra uma questão, no interior de um estado que aconteceu a coisa, aí vem para Brasília, vai para lá, e aí acaba que a coisa vai sendo morosa e vai acontecendo. Né? Então, o que a Marcela falou, que eu acho que é importante a gente falar, né, é que o fenômeno existe. Sabe? O ato alienador existe. Se a gente vai dar apelido de alienação, de maus tratos, não importa, importa que existe e as nossas crianças precisam ser protegidas. E a nossa lei, eu volto a insistir, ela é protetiva. Um dos argumentos, né, das pessoas contrárias à lei é de que ela é uma lei sexista. Gente, nós temos uma língua portuguesa, eu não sou linguista. Na língua portuguesa, o plural de pai e mãe é pais ou genitores. E eles dizem, né, que como a lei fala de genitores, ela está falando da proteção ao pai. É raso essa argumentação. Sabe? Precisamos proteger os pais, as mães, os avós? Sim, eles sofrem muito. Mas a gente está falando aqui de um fenômeno que é a consequência. Eu tenho na minha história clínica, Sérgio, 2 ex-pacientes que suicidaram, já adultos, vítimas de alienação, um filho e um pai. Sabe? Eu estava me lembrando, antes de vir para cá, nesses 2 últimos 2 ou 3 meses, eu não sei precisar, pelo menos 4 casos de mães que assassinaram filhos. Ah, Sandra, só 4? Não, são 4. Nós tivemos há poucos anos no Brasil, aqui em Brasília, uma coisa horrível de uma mãe que assassinou o filho. Eu era assistente técnica desse pai. Esse pai me mandou um recado, porque dias antes ele tinha conseguido voltar a ter contato com o filho.
E um dia ele me manda: Sandra, você viu o que aconteceu? Eu vi o meu filho e acabo de perder o meu filho. Eu me emociono até hoje. Foi uma mãe que matou um filho. E quantos pais fazem isso? Fazem. Então, nós precisamos tirar esse recurso, não sei que nome dá, Nós estamos falando de um fenômeno emocional, de um fenômeno psíquico, sim, né, que é reconhecido na lei Henri Borel, que fala que como é que é, Marcelinha? Abuso emocional, né? A alienação é um dos exemplos de abuso emocional, sabe? Então, é reconhecido como abuso emocional. Agora, gente, qual é o problema, sabe? Não é verdade, só te passo, Marcela, não é verdade que um pai chega na justiça e diz: olha, eu estou sendo acusado de abuso sexual, mas isso é mentira, isso é alienação parental, e as advogadas podem falar isso melhor do que eu, e o pai sai com a criança, porque é isso que está sendo dito. Gente, um processo desse passa por N perícias, estudo psicossocial, são 3, 4 anos de processo para você conseguir uma reversão de guarda a favor de um pai que foi falsamente acusado. É muito difícil, né? Vocês podem dizer isso melhor do que eu. Agora, e eu não entendo que as pessoas não reconheçam isso, porque o argumento é esse: o pai vai lá e diz: estou sendo vítima de alienação, e sai com o filho. Não é verdade. Nenhum pai, nenhuma mãe conseguem isso. E reverter uma guarda de uma mãe, como a Marcela falou, numa sociedade machista, que a própria mulher, eu sou mulher e eu falo isso, a própria mulher é machista, porque ela reclama que o homem não participa, mas ela também não abre muito espaço para o homem. É contraditório isso. Reclama que o homem não quer participar, mas perde a guarda unilateral e com uma convivência mínima do pai com o filho. Sabe, como é isso? Nós precisamos conversar muito sobre isso ainda. Doutora Aline, vou aproveitar o gancho da doutora Sandra sobre, a partir da separação, do divórcio, a definição da guarda, já começaria a disputa, né? Uma guarda unilateral, uma guarda compartilhada. A doutora Marcela está recordando que deu a primeira entrevista aqui na TV Justiça, falando sobre a guarda compartilhada há 10 anos atrás. Mas aí já começa, então, uma forma de tratarmos desta alienação parental quando se disputa a guarda? Então, quando nós temos a disputa da guarda, querendo ou não, a criança, muitas das vezes, ela já está inserida nesse contexto, né? E um ponto muito importante que a doutora Sandra comentou é a questão cultural, né? E também das falsas acusações. Recentemente, eu fiz uma palestra sobre a ausência paterna, e quando nós temos essa questão das falsas acusações e até mesmo um afastamento do pai do seu poder familiar, né? Ele não pode exercer o seu poder, não pode visitar a criança, não pode conviver com ela, isso causa danos que muitas vezes são irreparáveis na vida de uma criança. Então, isso tudo é muito sério. E quando a gente tem essa questão da guarda, uma disputa em relação a isso, na guarda, o que a gente discute são a questão das divisões de responsabilidades, né? Não é sobre um ajudar o outro. São os dois, eles estão ali para cumprir os seus deveres e as suas obrigações. Não são só os benefícios de ser pai ou de ser mãe. Então, nós temos todo um contexto em que a criança está inserida na guarda compartilhada e na guarda unilateral, de forma que nós precisamos analisar o contexto. Quando chega uma situação dessa, principalmente para nós advogados, que geralmente somos os primeiros a ter esse contato, quando uma mãe, por exemplo, não vai antes numa delegacia denunciar, nós precisamos filtrar aquela situação. Existe, de fato, uma alienação parental aqui, existe uma confusão desse conceito. O que está acontecendo com essa família? Qual que é a melhor guarda que se encaixa nessa família, nesse arranjo familiar? E não simplesmente aquilo que o cliente entende por ser a guarda compartilhada ou unilateral. Porque muitas vezes eles têm a dificuldade de entender qual que é a diferença de uma para outra. Às vezes eles acham que a criança vai ficar 15 dias com um, 15 dias com outro, e não é bem assim. A construção da guarda, ela é muito artesanal. Assim, no meu escritório,
eu construo a guarda, construo a convivência, como que vai ser, analisando cada família e cada particularidade. Então, não é só de acordo com o conceito de cada uma. A gente precisa analisar como que é aquela família, qual que é a raiz daquele problema, como que surgiu essa situação. Doutora Marcela? Sérgia, é como a Sandra trouxe o termo do abuso moral, e no artigo 3º da Lei da Alienação, ele diz bem explicitamente que essa prática de alienação parental fere direito fundamental da criança e adolescente de convivência familiar saudável, prejudica a realização de afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar, constituindo abuso moral contra a criança e adolescente, decorrentes de guarda, tutela e dos deveres inerentes à autoridade parental. Então, veja que a lei fala sobre essa violência moral e também as consequências psicológicas que são trazidas, né? E até respondendo ainda uma pergunta sua anterior sobre como que isso é no judiciário, e a Sandra trouxe um ponto muito importante. Quando a gente trabalha num processo desse, a gente tem pelo menos aí 3, 4 anos para ter uma sentença, tá? E infelizmente, pelo menos assim, dentro do TJDFT, daqui do Distrito Federal, a gente não vê um aprofundamento nessas denúncias, Sérgio. Na verdade, infelizmente, nós temos alguns... são juízes substitutos que passam pelas varas, né? Então, não é aquele juiz natural que está ali desde o início do processo, que está acompanhando. Já se passaram tantos juízes que, ao final, quem dá a sentença é um juiz que acabou de pegar o processo, não acompanhou um processo de 2.000 páginas, dá uma lida e, simplesmente, o que eu vejo hoje em dia de verdade é lavar as mãos. É falar assim, não há alienação, não houve nada, então vida que segue, vamos manter do jeito que está. E isso é muito grave, no meu ver, quando há uma falsa denúncia de um crime praticado por um dos genitores, quando há a prática da alienação parental, porque aquele que sofreu, ele fica assim, eu vou ficar sem resposta? Não vou ter uma resposta. E por que esse giro de juízes? Então, infelizmente, assim, na verdade, a Vara de Brasília aqui nós temos juízes há muitos anos, né? Mas alguns agora subiram para o TJ, então houve uma movimentação muito grande. Só que nas varas das cidades satélites aqui, acaba que tem realmente um giro maior de juízes. São juízes substitutos, que não são juízes que estão ali naquela vara há muitos anos. E muitas vezes eles não são nem especializados no direito de famílias, e eles ainda estão se familiarizando, o que eu acho que é mais sério ainda, porque eles não têm tanta afinidade com essa questão. A gente não está falando só de direito, a gente não está falando só da aplicação da lei, mas é essa interpretação especializada que o direito de família precisa de cada caso. Então, o que eu vejo hoje é que, infelizmente, no DF, pelo menos, a gente não tem decisões que digam, houve alienação, vamos aplicar o artigo 6 da lei. A gente pode falar melhor sobre isso. Não houve alienação, então nós vamos, chamar a atenção daquele que alegou isso. Né, Marcelo? É a primeira questão que a lei coloca, né? É o mínimo, sabia, Sérgio? É o mínimo. Aquele que sofreu quer, no mínimo, uma advertência. Só quer que o juiz diga assim, não faça mais isso, você não pode, porque há consequências. Você sabia que às vezes a parte só quer isso. E não está tendo essa resposta. Depois de psicossocial, depois de terapia, depois de mediação, depois de um monte de coisa no processo, infelizmente não está havendo resultado. E a gente sabe que a advertência é eficiente. Vamos falar mais sobre isso depois do intervalo. Estamos falando sobre os 14 anos da lei da alienação parental. Estamos aqui com as nossas convidadas, doutora Sandra Bácara, também doutora Marcela Furst e doutora Aline Costa. Já voltamos. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, terceira e última hora, segunda-feira, 26 de agosto de 2024, 9h04. Revista Justiça. Debate.
Vamos para a nossa segunda parte do debate de hoje, a Lei da Alienação Parental, que completa hoje 14 anos. Estamos aqui com as nossas convidadas tratando desse tema. Estou com a doutora em Psicologia, especialista em Psicoterapia da Infância e da Adolescência e em Terapia Conjugal e Familiar, professora universitária aposentada e membro da Comissão de Alienação Parental do IBDFAN-DF, a doutora Sandra Bácara. Também está conosco a doutora Marcela Furst, advogada especialista em Direito de Família, membro consultora da Comissão de Família do Conselho Federal da OAB e presidente da Comissão de Direito Sistêmico da ABDF, e ainda doutora Aline Costa, advogada especialista em Direito de Família, palestrante, membro da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da OAB de Taguatinga e também membro do IBDFAN e presidente nacional da Comissão de Direito das Famílias da Comunidade Jus Mulheres Connect. Doutora Sandra, vamos falar sobre as questões psicológicas que envolvem tudo isso que estamos tratando aqui da alienação parental. A senhora pode explicar os impactos, então, psicológicos que essa alienação parental ela pode provocar nas crianças e nos adolescentes? Um dos impactos, a Marcela citou, né? É o fato dessa confusão que se estabelece. Eu amo meu pai e minha mãe, mas um dos dois está dizendo que o outro não presta, que o outro é abusador, que o outro é agressor. E eu fico no meio, eu enquanto criança, né? Eu fico no meio daqueles dois ali. Eu costumo usar a metáfora, Sérgio, do cabo de guerra que a gente brinca, né? E a criança é o cabo, é ela que arrebenta. Sim. Né? E isso vai trazer consequências na escola, distúrbios gástricos, distúrbios emocionais, depressão, podendo chegar ao suicídio. Eu estou simplificando muito, né? Mas o que acontece, o que a gente pode perceber, né, em contato com adultos que foram vítimas de alienação, é o rompimento desse cordão com o genitor que provocou a alienação. Existe um documentário que hoje é de domínio público, que se chama Morte Inventada, do Alan Minas. Esse documentário mostra perfeitamente isso que eu estou dizendo. Foram adultos que foram entrevistados, além de pais, mães, avós que sofreram os atos alienadores, que mostram o sofrimento dessas pessoas por não saberem como se comportar. Né? Tem uma fala que a personagem, não, que aquilo é real, né? Que ela diz assim: eu tinha que chegar em casa e dizer para minha mãe que não tinha sido bom, quando tinha sido muito bom estar com meu pai. Mas se eu dissesse que era bom, eu ia apanhar, eu ia ser retaliada. Então, isso é muito comum, sabe? Genitores que impedem que a criança leve para casa presentes que ganharam do pai ou da mãe, ou que retém em casa o presente. E eu sempre digo que o que acontece é que com o rompimento da relação conjugal, essa criança passa a ter duas casas. Né? Eu questiono esse conceito que a justiça brasileira usa da residência de referência, porque a gente tem uma cidade de referência, né? Porque residência, emocionalmente, não é parede. É o afeto, é o cuidado, né, a proteção. Isso é que é residência. E a criança passa a ter duas, como tinha quando aquele casal estava junto. Né? A diferença é que agora está em espaços físicos separados. Então, eu vejo que cria uma grande confusão. E aí vem os distúrbios que eu citei, né, que são alguns deles, porque começa essa guerra. E essa criança, né, uma outra metáfora que eu uso, ela vira bucha de canhão, sabe? Vira para você, vira para o outro, e ela se perde nesse processo. Então, o sofrimento dessa criança e desse adolescente é muito grande. Porque eu reconheço o amor que eu tenho pelo meu pai ou pela minha mãe, mas eu não posso dizer para o meu pai e para a minha mãe que eu amo os dois. Né? A gente chama de conflito de lealdade que se estabelece. Eu tenho que me aliar a um deles, né? E eu questiono se ali existe um amor verdadeiro, porque existe uma posse. Quando há posse não há amor, né? Eu não posso reconhecer como amor.
E esses filhos ficam presos numa armadilha e passam a não reconhecer o outro genitor, a mãe ou o pai, como afeto. Então, você imagina você viver uma situação, e quando mais velho, né, completando, quando mais velho, vão ter a consciência de que foram enganados, são adultos que carregam consigo próprio, né, que carregam pela vida um problema sério. Então, não confiam no outro, não conseguem estabelecer uma relação de afeto verdadeira, porque está sempre desconfiado de que, será que é de verdade? Será que esse afeto que está sendo oferecido não vai ser tirado daqui a pouco? Né? E a gente vê aí, hoje eu vejo no meu consultório adultos que, quando você vai conhecer, porque eu trabalho com psicanálise e a gente vai buscar entender um pouco do que está naquele sintoma, né? Você vai ver que eles foram vítimas de alienação parental, muitas vezes dentro do casamento, não com separação. Interessante essa posição, está até dentro do casamento. E, doutora Marcela Force, alienação parental, como se transcorre essa ação? É por um boletim de ocorrência, é pela via judicial? Como é que ocorre isso? É muito boa essa sua pergunta, Sérgio, principalmente quando eu dou aula sobre isso, eu gosto de falar, porque alguns advogados, eles não sabem a melhor forma e mais eficaz de se fazer, né? Muita gente entra assim, entra com uma ação de alienação parental. Primeiro que não existe isso, a alienação parental, não, são indícios de alienação parental. A gente traz indícios de alienação parental dentro de o quê? O que você quer com isso? Uma revisão de guarda ou regime de convivência? Então, o ideal é uma ação de revisão de guarda ou regime de convivência com indícios de alienação parental. E eu digo isso porque quando você caracteriza que há, então, assim, você precisa de todo um estudo, de todo um contraditório, uma ampla defesa para então, e aí? Houve a alienação parental, então o que a lei diz? Estipular multa ao alienador, acompanhamento psicológico, não é já assim, vamos alterar a guarda, não, pode ser também uma ampliação do regime de convivência, né, com aquele que foi de fato alienado. Então, assim, tem aquelas consequências. E por que eu digo isso? Porque já chegou no meu escritório um caso de uma pessoa que ela perdeu tempo e dinheiro, porque entraram com uma ação de alienação parental que acabou falando assim, não... Contra ela? Contra essa pessoa? Não, ela entrou contra outra pessoa. Para você ver, a mãe biológica entrou contra a avó materna. A avó materna. Exatamente. Alegando que havia alienação parental. Qual foi o resultado do processo? Não tem alienação parental. Ok? Então, assim, acabou, ela perdeu tempo e dinheiro, porque não houve essa discussão de que há indícios, o que a gente pode fazer, então, com as consequências relacionadas a isso? E foi quando a gente, então, entrou adequadamente com o pedido, causa de pedir, todo o processo certinho para que haja essa discussão e esse debate dentro do processo, né, Sérgio? E tem o laudo pericial, o psicossocial, que pode ser do tribunal, pode ser também particular por aqueles que são cadastrados ao tribunal, né? Quando o psicossocial do tribunal está muito abarrotado, a gente geralmente faz esse pedido para dar um andamento mais rápido. Então, assim, provas são importantes, né? Quais provas... mas além de provas, assim, quais são os tipos de prova? Principalmente essa escuta da criança, uma escuta qualificada e especializada mesmo, né? Por meio dos psicólogos, da equipe técnica, que eles tenham o melhor manejo de fala e diálogo com essas crianças e adolescentes para tocar nesses pontos. E não só isso, também com os pais, a família extensa, porque é ali também que você vai pegar alguns pontos, né, do que está sendo tratado ali. Então, é muito importante ficar atento ao comportamento da criança, Sérgio. Ela começou, às vezes, com um assunto de que, não gosto da minha mãe,
não vou sair não vou com a minha mãe. Você tem que começar a questionar por quê? De onde surgiu isso, né? E a criança, ela fala. Às vezes ela fica muito reprimida, esse conflito de lealdade, que aí começa a roer a unha, começa a dar dor de barriga, enfim. Mas, então, por isso que a família tem que ficar muito atenta a todos os sinais da criança, físicos, de fala, enfim, para poder, talvez, realmente, assim, olha, há indícios de alienação parental. Sim. E, às vezes, não teve. Mas aquela pessoa que, assim, essa criança está diferente, está acontecendo... Pelo menos eu acho que motivou para que assim, a gente está evitando um abuso, né? E vou um pouquinho além, deixa eu me estender só um pouquinho, Sérgio, porque eu acho que é muito importante a gente falar sobre algo muito atual, que é a autoalienação. O que é a autoalienação? É muito importante, Sérgio. A autoalienação, aquela pessoa que pratica alienação parental, ela se isola do filho, ela se se distancia. Eu vou dar um exemplo bem prático que também eu gosto de dar nas minhas aulas. Fica bem melhor. Geralmente, às vezes chega um pai no escritório e fala assim: eu cansei, a mãe põe muita dificuldade, eu não consigo ver meu filho, ela não deixa eu ver meu filho, ela fala mal de mim, mas olha, eu não tenho como lutar. Quando ele tiver 18 anos, ele vai entender e aí a gente vai ser uma família feliz. Aí não, é impossível. A família margarina, entre aspas, não surge da noite para o dia. Afeto é criado dioturnamente. Então eu já teve cliente meu que eu virei para ele e falei assim: pode parar, você vai lutar pelo seu filho sim, vai ser difícil, vai ser complicado, talvez não tenha o resultado esperado agora, mas você vai mostrar para ele que você está lutando, porque também de nada adianta você se autoalienar, que é isso. Fala, não, eu vou me afastar, eu não vou, porque quando ele crescer ele vai entender. Não, essa criança não vai entender, essa criança realmente vai achar que você abandonou, vai ter o quê? Um caminho mais aberto para talvez aquela pessoa que está falando mal de você ter razão, vamos assim dizer. Então a gente tem que ter muito cuidado, que muitas vezes há uma alegação de alienação parental, mas há um ato de autoalienação. Então a gente tem que orientar os nossos clientes nesse sentido e principalmente também entender que muitas vezes esse pai, essa mãe, ou esses avós estão se autoalienando, se colocando num lugar de vítima e culpando a outra pessoa por isso. Mas muitas vezes essa autoalienação é pelo cansaço mesmo. Né? As pessoas dizem assim: olha, tá bom, nós vamos provar essa falsa acusação agora, vai surgir outra. Eu não aguento mais gastar emocional e financeiro. Sim. Né? Então, eu também, como Marcela, eu brigo muito quando me falam isso. Né? E eu digo, olha, mais tarde não vai, a criação do afeto, eu concordo perfeitamente com a Marcela. Nesse documentário que eu citei, tem uma fala da Rafaela que ela, né, perguntam a ela: e se você pudesse voltar atrás, o que você diria para o seu pai? Ela disse: eu diria que ele nunca desistisse da gente. É esse o sentimento, né, que a autoalienação provoca. Doutora Aline, ainda falando, claro, né, nessa pauta nossa sobre alienação parental, quem que pode apresentar esse tipo de ação? É só o pai, a mãe, os avós? Não necessariamente. Não é uma ação, né, de alienação parental, explicando melhor, né? Qual que é o termo correto? Na verdade, como a doutora Marcela falou, nós podemos, na própria ação de modificação de guarda, de modificação de convivência mesmo, nós podemos apresentar, né, os indícios de alienação parental e o processo seguir o curso normal, como se de fato fosse propriamente a ação de alienação parental. Né? E ali provando os indícios por meio de laudos de psicólogos, dependendo do comportamento da criança na escola, muitas vezes isso reflete nas notas. Então, são provas que vão sendo juntadas no processo para comprovar a alienação. Então, não é algo que é feito isoladamente. São vários fatos que compõem a alienação. Então, a avó pode entrar, os pais, né? Geralmente eles são os autores desse tipo de ação,
principalmente quando eles buscam uma alteração de guarda ou uma aplicação de uma sanção, digamos assim, uma penalidade maior em razão ao outro genitor. Já teve alguma situação de avós de um casal lá que está lá, não é separado, não é divorciado, entrarem com uma ação de alienação parental por esse afastamento dos avós? Sim, tem muitos casos. É cabível também? Sim, é cabível. Porque nós temos situações em que, por exemplo, a mãe ela tende a afastar a criança do convívio com a família paterna. Então, isso reflete muito nessa convivência e eles entram com esse tipo de ação para poder conviver com a criança, né? Para poder construir esse afeto. Porque, igual as doutoras bem explicaram, o afeto não é algo que acontece da noite para o dia, principalmente com criança. Eu digo que criança, a maioria delas tem a linguagem do amor tempo de qualidade, quando você entra no mundo dela. Então, isso conta muito para a construção do afeto. Como que uma avó, um avô vão construir um afeto se não é permitido que eles passem tempo de qualidade com as crianças, né? Doutora Marcela, qual que é a peça correta, então? É uma ação de revisão, alteração de guarda e regime de convivência com indícios de alienação parental. Então, a causa de pedir, geralmente, é esses indícios que a criança está apresentando mesmo de comportamento, né? E o pedido, ele tem que ser uma declaração de que houve esses atos de alienação parental para que hajam as consequências ali do artigo 6º da Lei de Alienação Parental. Já temos um enunciado aí para a prova do exame de ordem, né? Doutora Sandra, e essa questão que envolve, então, essa separação dos avós, né? Bem como disse a doutora Aline, normalmente a mãe quer afastar os avós paternos da situação. E quais as consequências? Isso ocorre muito, né? Isso ocorre com frequência, não é só a mãe, não, o pai também. Né? A gente precisa colocar as coisas... O que acontece, Sérgio? Embora hoje, né, a gente tenha que fazer uma análise de quem são os avós atuais, que não são os meus avós, né? Mas há uma relação diferente de afeto de avós e netos. E essa relação constrói uma história afetiva com eles. Né? Eu brinco que os avós não têm tanta responsabilidade, né, com educação. Então, é mais livre, é mais solto, é mais gostoso, é o bolo, é a festa, é o brinquedo, enfim. Né? É educação também. Né? Também os avós não precisam. Mas esse afeto, ele marca a história da pessoa. E a mesma coisa que eu disse antes, você começa a ter uma linguagem de que o seu avô não presta, sua avó não faz isso, e essa criança que vive uma relação de afeto com ele vai ficar confusa. Como é isso? Eu vou para a casa do meu avô, da minha avó, é muito gostoso. Eu tenho meu cantinho lá, né? E a minha mãe ou meu pai estão dizendo que eles não prestam, que eles são inimigos da gente. Como é que fica a cabeça dessa criança ou desse adolescente? Né? Que uma hemiplegia desse afeto. Né? A metade desse afeto, vamos colocar assim, é impedido para essa criança ou para esse adolescente. E muitas vezes, quando você trabalha com isso, quando você vê isso, você vê que existe um afeto sincero dessa criança ou desse adolescente pelos avós. Existe um sofrimento psíquico, né? E que se vê, mais uma vez, num conflito de lealdade. A minha mãe ou meu pai estão dizendo que o pai dela, o pai dele, a mãe dela, não prestam, mas eu adoro aqueles dois. Né? Como é que fica? Por que impedir o afeto? Sabe? Por que impedir a construção do afeto? A gente está vivendo um mundo tão violento, de tanta segregação, de tanto racismo. Né? Por que você vai impedir o afeto? Isso é que eu não entendo. Sabe? Uma vez eu escutei de uma pessoa e disse assim, não, mas se o meu filho gosta e é bem tratado, por que eu vou impedir que ele ganhe esse afeto? Sabe? Isso é uma realidade. Mas é difícil da gente falar sobre isso porque existem 1000 causas, né? 1000 situações que chegam a isso. Mas eu confesso a você que eu não entendo
Eu não entendo um pai e uma mãe que, por razões próprias, por mágoa, por raiva, por frustração, por infantilidade, né? Infantilidade emocional, não consegue lidar com a frustração de um projeto que não foi bem sucedido. Se esses adultos, né, não conseguem ser adultos, como que eles vão educar uma criança? Situação complicada. Doutora Marcela Furst, a senhora já teve que defender algum cliente de uma falsa acusação de um abuso sexual, de uma alienação parental? O quanto isso é desgastante? Vários. vários, Sérgio. E, assim, é bem desgastante porque, é como eu falei, esse cliente... Existe um perfil? São os homens mais vítimas, as mulheres mais vítimas? Então, eu prefiro não trazer, não te dar uma resposta assim, existe, é mais homens, são mais mulheres, exatamente porque esse é o ponto maior que muitas pessoas estão querendo excluir a lei da alienação nesse sentido, né? Então, eu prefiro dizer que o quê? Gente, assim, não há regras. Na verdade, seres humanos cometem erros, né? Então, assim, a gente vê que há homens alienadores, há mulheres alienadoras, há mulheres, mães maravilhosas, há pais maravilhosos, há mulheres que não nasceram para ser mães, há pais que não nasceram para ser mães, né? Então, assim, enfim, né? Independente do gênero, eu tenho visto bastante, né? E esse perfil do cliente é um cliente que ele está muito ansioso, ele está muito fragilizado. Então, eu sempre, equipe multidisciplinar, né? Assim, olha, precisa sim de ter um acompanhamento psicológico, muitas vezes psiquiátrico, porque eu falo para esses meus clientes, você tem que estar forte para essa luta. Você tem que estar bem, porque não é fácil, muitas vezes não vai ser da forma como você quer, como você procura. Nós vamos fazer o nosso melhor, mas as consequências dependem muito do judiciário, sim, ainda, né? Então, assim, é um perfil que a gente tem que ter esse atendimento humanizado, esse acolhimento, essa equipe multidisciplinar. E assim, Sérgio, a maior preocupação é exatamente esse de que o processo traga um resultado, de que o processo dê uma resposta. Nem que seja, não tem alienação. Na verdade, é um ambiente hostil, né? Mas vamos tentar melhorar isso por meio de uma parentalidade, de uma terapia parental. Vamos tentar melhorar de alguma forma. Ou que haja que diga assim, olha, está tendo essa alienação, essa criança está sofrendo, então familiar alienador, não faça mais isso, porque as consequências são assim, assim, assim. Vamos cuidar dessa criança, vamos aumentar o regime de convivência com aquele outro familiar que foi alienado. Eu acho que a gente precisa de mais respostas, Sérgio. É isso que a gente precisa. Conversa boa, o tempo passa rápido, já tem que partir para as considerações finais, vou agradecer primeiro a doutora Aline Costa, advogada especialista em Direito de Família, palestrante, membro da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da OAB de Taguatinga e também membro do IBDFAM e presidente nacional da Comissão de Direito das Famílias da Comunidade Jus Mulheres Connect. Doutora Aline, obrigado por estar conosco hoje, falando sobre o 14º aniversário da Lei da Alienação Parental. Muito obrigada, Sérgio, pelo convite, para falar desse tema que é tão importante, que merece tanto a nossa atenção, principalmente quando nós focamos no que verdadeiramente deve ser o foco, de fato, dessa lei, né? Que são as crianças e os adolescentes e a proteção da integridade emocional delas. Muito obrigado também, doutora Sandra Bácara, doutora em psicologia, especialista em psicoterapia da infância e da adolescência, em terapia conjugal e familiar, professora universitária, aposentada e membro da Comissão de Alienação Parental do IBDFAN-DF. Doutora Sandra, muito obrigado por estar conosco. E qual o recado final que a senhora deixa para o nosso ouvinte? Quer deixar um recado para aqueles que querem a revogação total da lei ou uma outra pauta? Sérgio, eu agradeço a possibilidade de, mais uma vez, estar podendo conversar sobre isso. O meu recado é, olhe pelas crianças e pelos adolescentes, né? Em vez de pensar tão em si próprio, separa a mágoa, sabe? Separa a raiva e vamos pensar, eu costumo brincar disso, vamos pensar como adultos.
sabe? Não um pensamento infantilizado de que eu quero, então eu vou fazer, sabe? E vamos deixar que as coisas aconteçam, como disse a Marcela, né? Eu acho que falta preparo do judiciário, falta preparo da minha categoria, e a gente precisa cada dia mais se especializar para que a gente reconheça que existe sofrimento e existe pai e mãe. Não tem ex-pai ou ex-mãe, tem ex-marido e ex-mulher. Muito obrigado mais uma vez, doutora Sandra. Doutora Marcela Furso, advogada especialista em Direito de Família, membro consultora da Comissão de Família do Conselho Federal da OAB e presidente da Comissão de Direito Sistêmico do ABDF. Obrigado por estar conosco. Obrigada, Sérgio. Obrigada aos nossos ouvintes. Obrigada pelo carinho e convite de sempre. É um tema que, nossa, se a gente pudesse, a gente ficava horas aqui falando, que eu adoro. E parafraseando a Sandra, né? Que esses adultos cuidem das suas crianças interiores para que elas possam também cuidar das suas crianças, seus filhos e netos, para que evite esse tipo de atitude, que não pratiquem atos de alienação, pensando mesmo no futuro dessas crianças, né? E uma dica, já que a gente às vezes faz o direito em tela, Sérgio, e eu gosto muito direito na tela, eu gosto muito de falar. Precisamos falar sobre Kevin. É um filme maravilhoso que trata exatamente sobre a alienação parental interlar. Eu tenho um artigo publicado também no meu site que eu falo sobre isso, porque traz uma reflexão sobre como que é essa alienação parental dentro do lar, dentro do casamento, Sim. entre os pais e as consequências nos filhos disso. Então, a morte inventada, uma indicação da doutora Sandra e a sua? Precisamos falar sobre Kevin. Tá, rapidamente, doutora Marcela, como é que está o projeto que tenta revogar a lei da alienação parental no Senado? Então, em agosto do ano passado, Sérgio, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação foi aprovada o projeto de lei que trata dessa revogação, e aí seguiu então para a Comissão de Assuntos Sociais, aonde está parado. Por enquanto, ainda bem, não temos nenhuma movimentação negativa, né? E a gente realmente espera que essa lei se mantenha, Sérgio. Muito obrigado mais uma vez às nossas convidadas. Lembrando que depois esse debate vai ficar disponível no YouTube Rádio e TV Justiça. 9h32, intervalo. Na volta, você confere a Semana do Judiciário. Vamos saber a pauta do Supremo Tribunal Federal. Já já vamos conversar com a doutora Hanna Gomes. Não saia daí. Estamos apresentando Revista Justiça.